Bem-vindos ao podcast Regulação e Inovação Internacional, transmitido desde a Noruega. E hoje temos conosco Rafael Fernandes, um especialista com mais de 20 anos de experiência em regulação, informática em saúde e engenharia biomédica, doutor em engenharia biomédica pela Unicamp. Rafael é físico e engenheiro de computação. Atualmente atuando como especialista na Anvisa, ele liderou projetos estratégicos, desenvolvendo ferramentas de inteligência artificial, business intelligence e soluções inovadoras para a regulação de dispositivos médicos, com passagens pelo Ministério da Saúde, onde coordenou políticas de saúde digital durante a pandemia de Covid-19, participou da Estratégia Saúde Digital 2020-2028. E Rafael também é reconhecido nacionalmente com prêmios como Melhoria Regulatória da Univisa, Anvisa 20 e 25 anos, entre outros, e também tem um reconhecimento internacional, com participação em fóruns na área de dispositivos médicos, por exemplo, como o MDRF, como palestrante em renomados congressos, como o World Cancer Congress e a da Organização Mundial da Saúde, entre outras atividades. Sua expertise abrange inteligência artificial, softwares médicos, segurança cibernética. Atualmente trabalha na melhoria regulatória para regulamentações de alto impacto e menor custo com o uso da inteligência artificial, sempre buscando conectar mercado, tecnologia, inovação, segurança para transformar a saúde no Brasil. Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Natália. Até eu cansei aí, depois dessa leitura, parecia um tema de concurso. Vamos agora começar, né, a abrir agora para as perguntas. Natália, antes de começar, eu gostaria de fazer um disclaimer, né, que, na verdade, eu estou aqui não representante a Anvisa, então, assim, não é uma posição oficial das falas que eu vou ter, mas é uma fala pessoal, baseado, claro, na minha experiência que eu tenho, que é indissociável, a experiência que eu tenho de quase 20 anos de Anvisa, e ainda tenho uma experiência anterior também pregressa, que trabalhava com dispositivos médicos, e tem minha formação, que é toda baseada aqui também dentro da Anvisa, diversas atividades, mas não representa uma posição oficial da Anvisa nem institucional, tá? Agradeço e será um prazer poder escutar toda essa sua experiência, especialmente com essa formação multidisciplinar, né, na área de inteligência artificial, ciência da computação, física, e que normalmente as pessoas estão acostumadas a escutar a visão de um profissional da saúde. Então, vai ser com certeza muito enriquecedor essa nossa conversa. Ótimo, vamos nessa. Então, vamos começar. Bom, vamos para como assim, nosso público é um público em geral, então a ideia é a gente conversar sobre vários aspectos de uma maneira tranquila e inserindo a área técnica para as pessoas entenderem esse universo, porque eu falo muito de medical device, inteligência artificial no contexto técnico. Meu doutorado também foi nessa área. Mas, assim, como traduzir tudo isso para o público em geral? Então, para começar, como é considerado um dispositivo médico ou produto para a saúde, que seria a nomenclatura no Brasil? E quando pensamos nisso, a gente pensa em marca-passo e pensamos em aplicativo de celular ou o próprio software de diagnóstico ou alguns dispositivos que hoje em dia acabam andando com a gente, como um relógio. Enfim, quais são os exemplos práticos que o público pode reconhecer no dia a dia? Bom, tem duas formas de entender, né? A parte formal, que aqui está lá no dispositivo legal, né? Que diz qualquer instrumento, aparelho, etc. e tal, um monte de coisas, né, específicos para serem utilizados em fim humano, para fins médicos, né? Então, eu costumo dizer que é a regra das cinco mãos, dos cinco dedos, né, na mão. Então, você tem a prevenção, né? Tudo que for prevenção à saúde. Depois, se você não consegue prevenir, o diagnóstico. Aí, depois você vem o monitoramento, né?
para poder ver se está evoluindo, como é que está indo. E aí, se você identifica os problemas médicos, você faz o tratamento. Em alguns casos que você não faz o tratamento, você faz um alívio ou compensação de alguma lesão, né? Então, no caso de amputados, o que você não tem como, infelizmente, crescer uma nova perna, você tem que fazer uma compensação nesse caso. E a definição informal, que eu acho que é a melhor de todos, é materiais e equipamentos médicos odontológicos utilizados dentro dos hospitais, né, das clínicas odontológicas, e aqueles também utilizados para diagnóstico in vitro, né, aqueles que você faz no laboratório. Acho que essa daí é mais prática. E aí, como os exemplos, né, a gente pode ter aí seringas, desde seringas, gases, até ressonâncias magnéticas, tomógrafos, né, substâncias preenchedoras, por exemplo, botox, ácido hialurônico, próteses mamárias. E no caso de software, por exemplo, que é uma coisa que é mais novidade, né, acho que essas outras coisas são mais tradicionais, a gente tem produtos que indicam tratamento, monitoramento, diagnóstico automático, para guardar imagens médicas, né? Então, tudo relacionado a essa questão médica, normalmente, tá vinculado aí, necessário o registro na Anvisa. No caso de aplicativos, né, de mobiles, né, nos celulares, a gente pode citar, né, aqueles aplicativos que são para monitoramento cardíaco com fins médicos. É importante ter essa coisa em mente, fins médicos. Então, por exemplo, aqueles monitoramento cardíaco para exercício não são registrados na Anvisa, não são dispositivos médicos, tá? Agora, aqueles para, por exemplo, diagnóstico de é, insulina, para insulina, por exemplo, diabetes, para fazer monitoramento, esses daí são considerados dispositivos médicos também. Está muito alinhado com o que se pratica na Europa e no grande parte do mundo, tá? Excelente. E neste caso, assim, deste contexto, qual seria o papel da Anvisa nesse processo? Porque alguém que não é da área da saúde, como um ouvinte comum, deveria se importar com essa área de regulação desses produtos, né? Até eu vou citar, por exemplo, como eu estou na fase da maternidade, né? Então, muita a questão da mamadeira, chupeta, tudo isso também entra como dispositivos médicos, estou correta? No caso do Brasil entra, né? É uma classe de menor risco, mas a gente tem uma preocupação também com as mamães, tá? Porque É. assim, a gente age conforme o risco, né? Então, os produtos que têm menor risco, a gente controla menos, os produtos que têm maiores riscos, a gente dá uma olhada com uma lupa, né? Acho que é a expectativa de todo mundo. Não dá para ter Sim. um mesmo padrão para todos os produtos, porque senão a gente não conseguiria monitorar essa gama de produtos que existem, né? Então, no caso de dispositivos médicos, por exemplo, tem 22 mil tipos diferentes de produtos, né? Sendo que ressonância é só um deles, né? Então, mas Uau. quantos modelos de ressonância tem, né? Ressonância magnética. Bom, o papel da Anvisa é regular o mercado, né? É uma agência reguladora. Então, o que é regular? É trazer a normalidade. No caso da Anvisa, nós tentamos fazer com que riscos desnecessários sejam evitados, principalmente riscos à saúde. Então, a gente controla os dispositivos médicos em todo o ciclo de vida do produto, desde quando ele começa a nascer e aí até chegar ao final que ele é retirado no mercado, né? Então, por exemplo, os equipamentos de radiologia, né? A gente tem uns cuidados especiais, equipamentos que possuem contaminantes como sangue, né? Eles têm que ser tratados antes de serem descartados. Então, a Anvisa estabelece umas regras do mercado, a regra do jogo, né, para poder evitar esses riscos desnecessários à saúde, né? Então, em vez de você jogar um produto, por exemplo, que tem sangue que poderia contaminar as pessoas, você esteriliza ou você retira de alguma Uhum. forma e elimina aquele risco e daí você pode descartar ele como um produto normal. E nos casos ainda tem produtos que têm risco ao meio ambiente também, que a gente tem regras próprias, tá? Então, basicamente é isso. A gente tem um papel no pré-mercado, né? Quando antes do produto chegar no mercado, a gente faz a aprovação do produto. Então, baseado nos estudos que a empresa fez, a gente controla a entrada dos produtos nos portos, aeroportos, fronteiras, certificação de boas práticas de fabricação, que é durante o produto é fabricado, a gente vai lá e vê se ele está seguindo as boas práticas, isso é definido em regras. Tem a pós-comercialização, que a gente faz o controle do produto quando está no mercado, então se a gente recebe denúncia, se acontece problemas em outros países,
a gente vai na empresa e vê o que ela está fazendo para poder corrigir aquele problema, porque errar é humano, né? Na verdade, grandes empresas, empresas consagradas já erraram e muitas vezes erraram feio, hein? Então a Sim. gente tem que ter esse controle de pós-comercialização. A gente faz esse monitoramento contínuo com a tecnovigilância, chama tecnovigilância, né? Tecnologia, vigilância da tecnologia, e a gente tem um sistema que chama Notivisa, onde o cidadão pode reportar os eventos adversos e problemas, falhas de produtos. E aí a gente vai na empresa e vê como que a gente consegue fazer para corrigir aquele problema, para que outras pessoas não sofram aquele problema. A gente pode, inclusive, retirar do mercado ou até eliminar o registro do produto e falar para ele que ele não pode mais comercializar aquele produto. É um trabalho bastante diverso, né? A gente multidisciplinar. Para isso, a gente tem engenheiros mecânicos, elétricos, computação, tem biomédicos, físicos, enfermeiros, odontológicos e médicos. Então, você vê que é um trabalho bastante complexo que o cidadão por si só não conseguiria entender, né? Imagina, se as pessoas têm até dificuldade de entrar numa máquina de ressonância magnética para fazer alguns barulhos. Imagina ainda entender a tecnologia, toda a tecnologia por trás. Então, Envolvido. a Anvisa faz esse papel técnico, né, de fazer essa barreira, de protegendo dos riscos. Mas aí, já que você citou todo esse processo aí de Anvisa, né? Então, assim, muitos conhecem, acabaram conhecendo o rigor que foi construído, né? A reputação construída da agência reguladora americana, conhecida como a FDA, nos Estados Unidos. Que eu falo que ela nem tem muita experiência, ela só foi criada em 1906, né? Ela só está 100 anos na nossa frente. Mas como o processo regulatório da Anvisa se compara em termos de exigência e prazos? Nós somos mais rápidos, mais lentos ou simplesmente diferentes? E aí, quando a gente faz um paralelo aqui com a Europa, tem muita diferença? Algo no Brasil que você considera melhor ou pior considerando todo esse processo e o seu conhecimento internacional? O que acontece? O FJ e a Europa são referências, porque o FJ tem 40% do mercado mundial, a Europa tem 30%. Então, o que os dois fazem em conjunto, 70%, praticamente se torna um padrão de mercado. Então, muitas vezes a gente até recebe críticas, né, porque a gente faz regulamentações muito parecidas com a deles. Mas aí o pessoal diz que a gente copiou, né? Não, a gente não copiou, né? São coisas que deu certo lá, a gente não precisa reinventar a roda. Então a gente tem um alinhamento cada vez maior, né, com princípios cada vez mais convergentes. Mas a gente tem pequenas diferenças, tá? Então, problemas que acontecem somente no Brasil, ou que a gente descobriu no Brasil primeiro, é isso mesmo. Muitas vezes a gente descobriu problemas no Brasil e a gente exportou esse conhecimento para o FJ, para a Europa. Eles acabaram adotando algumas regras que a gente já tinha aqui dentro e que deram certo. A gente faz esse intercâmbio, né, de informações, a gente tem um intercâmbio muito bom. Essa pergunta que você me faz é uma pergunta frequente, né? O que eu posso dizer para você é que a gente tem abordagens um pouco diferentes, mas bastante convergentes, cada vez mais. Mas, assim, em resposta crua, o FDA, por exemplo, para produtos inovadores, a análise dele pode levar até anos, né, para poder fazer essa análise. Na Visa, a gente é bem mais rápido, em torno de 3 meses, alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, a gente está liberando esses produtos de inovadores de alto risco. Quando a gente tem, claro, uma razoável certeza de que não vai trazer risco à população. Na Europa, em alguns casos, são mais rápidos. O FDA é um case porque ele é centralizado como a Anvisa. Na Europa, é descentralizado. Então, é feito por organismos certificadores, que são empresas do setor, terceiro setor, setor privado, que realizam testes e autorizam a liberação desses produtos. Então, os prazos variam muito, dependendo do país que você está e da empresa que você pega. Mas, em alguns casos, eles são bem mais rápidos do que a Anvisa. Mas, assim, acho que isso é um jogo e acho que o Brasil tá numa posição boa, porque ele está no meio do caminho, né? Então, a gente não faz uma liberação tão rápida que poderia levar a discutir que a gente está liberando sem análise, mas também não tão lenta que a gente também não se dê o trabalho de dizer, olha, a gente não está demorando muito chegar a tecnologia no país. E a gente está cada vez alinhando mais, né? A prova disso é a MDSAP, né? Que é um programa de fiscalização
inspeção de boas práticas nos países do mundo, e que o Brasil também tem um organismo certificador no Brasil, e que é feito só uma inspeção, e esse relatório da inspeção é utilizado por diversos países, né, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão, Europa, que fazem parte do IMDRF, onde a Anvisa é membro fundadora do IMDRF. Olha só que legal. Essa história é bem interessante porque existia antigamente o GHTF, que eram das empresas e eram das autoridades regulatórias. Só que acontece que, como o voto era unitário, acabava que as empresas tinham um maior número, acabavam ganhando em todas as disputas convergentes. Então, Claro. a gente criou um fórum específico das autoridades regulatórias, até para a gente discutir problemas que são internos, que não são tão voltados para a empresa, né? É questão de organizações internas. E quando foi criado esse MDRF, o Brasil foi um dos poucos países que se tornou membro fundador, junto com os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e Europa. Então, nós estamos na elite, né, do que se discute em termos de segurança de produtos para a saúde. Não, foi até bom, muito bom você citar, porque o GHTF, por exemplo, ele foi instituído na década de 90, se não me engano, em 1992, e o MDRF em 2011. Na verdade, foi uma transição, né, do GHTF e MDRF. E comumente, quando a gente trabalha nessa área de dispositivos médicos, e especialmente na área de inteligência artificial, muitos dizem que não tem legislação, não tem nada. Falo, como não? A gente começou lá atrás, bem antes da década de 90. Então, foi muito bom você citar essa transição, né? E nesse contexto, o Brasil está desde o começo, né? E acabou internalizando muitas discussões internacionais que vocês fizeram no âmbito de MDRF foram internalizadas pela Anvisa. Não sei se mais para frente a gente pode citar, mas até essa questão mesmo de software as a medical device, né? Foi discutido primeiramente no MDRF, e a Anvisa acabou internalizando, decidiu naquele momento criar, talvez estrategicamente, ou por uma questão de hierarquia de regulações, uma RDC específica para isso, mas isso não saiu, né, da cartola da Anvisa, vocês não do nada inventaram, foi feita uma discussão antes, né, e foi muito bom você ter citado, para as pessoas verem que não, as coisas estão caminhando, há um processo por trás, antes de chegar numa decisão final, é, que impacta diretamente o setor regulado, né, no caso das indústrias, né, de Isso. nós profissionais. E ainda assim, considerando toda essa experiência, principalmente de MDRF, porque você pegou desde o começo, Rafael? Eu peguei Como é desde que o foi? começo. Era muito engraçado porque chegou um momento em que eu estava em 5 grupos, né? E as pessoas falavam, poxa, só tem você trabalhando no Brasil? Eu falei, não, não é assim, né? Mas é porque eu estava mais envolvido desde o início da criação. Por exemplo, esse grupo de software, né? Eu fui um dos que começou e nós tivemos participação efetiva, ativa, né? E também foi bom você falar que é um processo. Somos um fórum de autoridades reguladoras, mas nós também chamamos a indústria a participar. E esses documentos do GHTF foram incorporados. Inclusive, são base para a evolução de outros documentos que a gente tem no IMDRF. Não é um processo disruptivo, não, tá? Nós estamos fazendo um alinhamento. No Brasil, quando nós vamos internalizar algumas normas, ou mesmo quando a gente está discutindo o IMDRF, nós fazemos diversas apresentações para as empresas, inclusive na Feira Hospitalar, que é a maior feira da América Latina. Se eu não me engano, é a terceira maior feira do mundo. E nós estamos sempre lá divulgando o que nós vamos fazer em seguida para que o mercado se prepare, para que ele possa discutir internamente e trazer subsídios para haver uma troca e alinhamento, tá? Excelente. E ainda dentro desse contexto, você destaca algum gargalo, algum desafio nessa área? Você acha que é o quê? Burocracia, pessoal, treinamento, ou combinação? Especialmente agora que nós estamos totalmente integrados com as discussões internacionais.
É, desafio é que não falta nessa área, né? E assim, não só para o Brasil, o todo-poderoso FDA também tem seus desafios, a Europa tem desafios, e a gente troca histórias de conquistas e fracassos e a gente tenta aproveitar as melhores práticas, né? Mas assim, eu diria que no Brasil, especificamente, a gente tem um gargalo histórico de prazos, a gente está sempre sendo demandado a dar respostas mais rápidas, inclusive pelo Congresso Nacional. Mas nós enfrentamos com todos os órgãos públicos, falta de recursos financeiros e pessoal, e nós temos um problema gravíssimo porque nós estamos no estado da arte, da tecnologia, então nós temos que estudar muito novas tecnologias, né? Então, por exemplo, no caso da IA, há 4 anos atrás, a gente tinha muito pouca aplicação de IA em equipamentos, então nós não tínhamos muitos estudos nisso. Mas de 4 anos para cá, praticamente todo mundo quer colocar IA em tudo, até em gás. Provavelmente daqui a pouco a gente vai ter é, em seringas, a gente vai ter uma IAzinha lá, eu estou achando. Bom, para poder atacar esses problemas, né, nós temos compartilhado informações com o mundo inteiro para poder ver qual é a melhor forma de trabalhar isso, porque são poucos técnicos que a gente tem na Anvisa com conhecimento desse estado da arte da tecnologia. Eu mesmo, por exemplo, quando eu me formei, não se falava em IA, era uma coisa muito etérea, né, era uma coisa muito acadêmica. E, então eu tive que fazer vários estudos, inclusive de equipamentos que nem sonhava que existisse e de repente apareceu no nosso colo. Para Sim. isso também nós temos uma solução de reliance, né, que é uma confiança regulatória, que produtos que já foram aprovados em outros países de referência tem um processo mais facilitado no Brasil, porque nós vemos só questões regionais, e nós temos a otimização das inspeções com a MDSAP, também nós estamos tentando trabalhar essa questão da fila de inspeção, porque ela é flexível, ela é variável, então tem época que não tem nenhuma, de repente tem época que tem 300. Acho que todo mundo combina de fazer a mesma inspeção na mesma época, mas assim, o tempo conta, né? O tempo urge. Nós temos também um problema muito grave da equipe ter que ser muito especializada, né? Então você vê que não basta ser o cara ter feito um doutorado numa área de engenharia biomédica, né? Porque a avaliação não é só de um equipamento, são de diversos equipamentos. Então a gente tem uma estatística interna que leva um ano de um cara que tem uma excelente formação para ele começar a fazer uma análise independente. O que é uma análise independente? É que ele senta e ele consegue fazer análise do início ao fim com muito poucas questões. E sim, questões mais tecnológicas do que burocráticas, tá? Então, isso leva pelo menos um ano. Então, a ideia é que quando a gente tem um profissional, faz tudo para manter ele. Outro problema que a gente tem é a força de trabalho, né? Então, acho que, não sei se você já acompanhou, mas a gente tem tido uma aposentadoria massiva de servidores da Anvisa que vieram do Ministério da Saúde antigamente. Então, chegou uma época que nós tínhamos 2.300 servidores na Anvisa. Servidores! Estou tirando aí pessoal da segurança, secretária, né? Pessoal que faz a parte essencialmente administrativa, nós tínhamos 2.300. Hoje, nós temos 1.300. Uau, já reduziu tudo isso? Já reduziu tudo Eu isso. achei que tava, a diferença estava assim, que já era, que conheço a turma do primeiro concurso, né? Aham. É. Já bastante. Isso para cuidar de todos os temas que a Anvisa cuida, que tem algumas coisas a mais que o FDA, né? Nós cuidamos de algumas Tem, se eu coisas a não me engano, mais. 20 mil servidores, não é isso? Pois é. Só para você ter ideia, o CDRH, que cuida só de materiais e equipamentos, tem em torno de 2.000 funcionários técnicos, né? Então, é uma competição desleal, né? Quando a gente fala. E vez ou outra, a gente surpreende eles com robustez nas evidências, com um discurso lógico, e eles querem aprender como que a gente está fazendo. Outro desafio que a gente tem é as novas tecnologias que estão ascendendo, né? O uso de software cada vez mais incorporado em tudo quanto é equipamento, em tecnologias, a inteligência artificial que está batendo nossa porta, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar o ritmo de regulação, né? Para ter uma regulação mais rápida. Mas, novamente, também não é um problema da Anvisa, é um problema do mundo inteiro. A FDA também tem seus problemas. Mas, enfim, tentando fazer um resumo final, bem curtinho, nós temos limitações estruturais
de um corpo técnico altamente especializado e numericamente restrito, né? Nós também temos a velocidade vertiginosa do avanço tecnológico, cada dia consome mais e é necessário a gente estudar mais para poder provar o equipamento. Então, não é um cara crachá. A gente recebe o equipamento e muitas vezes a gente tem que desenvolver o crachá, né? A gente tem que desenvolver a literatura. Muitas vezes nós até publicamos a literatura porque não tem coisas, muitas coisas escritas, né? Não tem muitas coisas divulgadas. Às vezes a gente tem até que fazer uma ligação internacional para a gente conversar com atores internacionais para saber como que ele está tratando um determinado equipamento, porque é uma coisa muito diferenciada, tá? Muito específico, né? Muito específico. Eu cito, por exemplo, a gente tinha um equipamento que é um acelerador de prótons. Bom, você tem um acelerador eletrônico para tratar câncer, né? E você tem um acelerador de prótons. Qual o problema? O problema é que um acelerador, um elétron, é 1840 vezes mais leve do que um próton. Então, a energia que você tem que ter um próton é 1840 vezes, no mínimo, maior do que um elétron. Então, se você já tem que ter uma instalação toda especial para um elétron, imagina para um próton. Você tem que ter um prédio para você reduzir, transformar energia, né? Você tem que ter uma subestação elétrica dessas que alimentam um prédio especificamente para um equipamento. Então, você imagina a complexidade que é um equipamento desse. Então, eu não estou falando do hospital, não. Estou falando de um equipamento, né? Um equipamento. E no Brasil, a gente só tem três. Então, é, é bom a gente compartilhar a informação, porque senão a gente não consegue entender ele nem controlar ele. Sim, e é o que você falou no começo. Não adianta nada, né? Nós dois aqui, né? Tivemos a nossa formação até o nível máximo de doutorado, mas não adianta nada a gente ter doutores ou PhDs, né? Sem a experiência. E isso, inclusive, aqui está sendo, quando eu falo aqui, é muito discutido, né, nesse novo processo de inspeção com a europeu, com a ISO 13485, porque não existia muita figura tão forte a figura do responsável. E muitos têm formação, mas não têm experiência, e as agências reguladoras, elas olham todo esse contexto, né? Não adianta só ter a formação se você também não tem o conhecimento e a experiência naquilo, até quando falando de indústria, quando a gente vai para a indústria fazer inspeção na indústria. Você participou de alguma inspeção nesse sentido? Vocês olham também para a qualidade do pessoal da indústria, separando um pouquinho do contexto de quem está inspecionando, que é óbvio que também tem que ter formação e experiência, como você falou que Devon tem. E na indústria, vocês olham também tem esse olhar? O que acontece? Quando a gente vai fazer a inspeção, normalmente a equipe é formada por duas pessoas, tá? Então, uma que conhece profundamente sobre boas práticas de fabricação, fiscaliza várias empresas, né? Ela tem uma visão geral de processo de fabricação, né? E uma outra que é um especialista. No caso eu fazia os dois papéis por conta de ser uma área única, né? E tem poucos experts nessa área. Mas normalmente vai uma pessoa que conhece bem do equipamento para poder fazer um pente fino junto com o outro que conhece processo de fabricação, né? São duas coisas diferentes, mas complementares, porque a fábrica é uma só, Perfeito. né? Então, Exatamente. e assim, e não tem como o cara que conhece o processo de fabricação conhecer todos os detalhes de todos os equipamentos. Porque, como eu disse para você, tem 22 mil tipos diferentes de dispositivos médicos, né? Estou falando aqui de gases, de seringa, de tomógrafos, né? De equipamentos para medir Agulha. insulina, agulha, né? Então, assim, é muito diferenciado. Eu mesmo, por exemplo, me sinto muito desconfortável, por exemplo, para fiscalizar câmaras hiperbáricas que eu conheço de câmara hiperbárica é en passant, mas eu me sinto muito tranquilo, por exemplo, de fiscalizar uma área que incorpora inteligência artificial em software. Para mim, essa é a minha praia. Eu vou nadar de braçada, como se diz, né? Perfeito. E aí você citou também no começo a questão que a gente comentou, né, da fiscalização, etc., a questão da tecnovigilância.
Isso. mas que até para quem está nos assistindo, o que seria tecnovigilância? Seria um controle depois que o produto já está no mercado. Mas essa tecnovigilância, né, quando o produto começa a apresentar alguns problemas, né, como funciona esse processo interno de vocês? Vocês são rápidos? Eu posso até, eu compartilho aqui já a experiência que eu tive, que eu participei da força-tarefa dos implantes mamários, tanto da época da PIP, como depois lá na frente, né? Tem algum. O que pode acontecer? Desde recall ou simplesmente um alerta? A gente tem uma ampla gama de ações, né? A nossa tecnovigilância, ela está muito bem sustentada no Brasil. Inclusive, tem um caso interessante, porque teve um professor visitante da Grécia, né? Que ele veio como um consultor para poder nos ajudar a melhorar o nosso sistema de tecnovigilância. Ele ficou tão impressionado que ao contrário, ele disse que ia copiar o nosso sistema de tecnovigilância para levar para a Grécia, porque nós estávamos muito, muito na frente deles, né? Então, hoje, o nosso sistema de tecnovigilância, ele utiliza, inclusive, inteligência artificial para poder identificar os cases automaticamente. Então, no momento que você insere um evento adverso no sistema Enotivisa, ele já vai para o processamento. E aí ele já correlaciona com todas as outras notificações que tem. Porque se você recebe só uma notificação, não significa exatamente que a gente tem um problema. Pode ser um descuido, pode ser algum problema que teve a operação. Agora, quando você começa a receber diversas notificações de um único equipamento, ele já destaca aquele equipamento e já traz para frente. E a gente consegue fazer diversas ações. Nossas ações são orientadas por risco. Então, quando você tem um risco mais baixo, você pede para a fábrica corrigir, pede para ela devolver o que ela está fazendo, para corrigir aquele problema. Quando você tem problemas mais graves, que foi no caso das próteses mamárias, que aconteceu não só no Brasil, como no mundo Foi inteiro, mundial. nós fomos diretamente nas fábricas e fomos lá verificar de novo o processo de produção, questionar o que eles estavam fazendo para poder mudar, como que estava, e nós fomos, inclusive, nos fornecedores de matéria-prima da prótese mamária, ou seja, no silicone. No O cara que silicone. fornece o silicone para poder fazer a prótese mamária. Nós temos excelentes fábricas de prótese mamária no Brasil, inclusive exportadas mundialmente. É até engraçado porque quando teve esse problema das próteses, suspenderam e reiniciaram todo o processo de registro nos Estados Unidos. E nós tivemos a empresa brasileira, foi a primeira a ter o processo aprovado no FDA, no novo sistema de prótese mamária que eles tiveram, para você ver a qualidade que nós temos. Claro que, devido à nossa restrição de pessoas, a gente não faz uma tecnologia, uma vigilância de tecnologia tão rápido quanto a gente queria, mas a gente tem resultados bastante interessantes. Por exemplo, com as próteses mamárias, foi um caso, né? Com as próteses de ortopédicas também, nós temos várias Uhum. reportagens na imprensa. E nós temos um caso muito interessante que eu posso mencionar porque ele está na imprensa, já saiu, que é o Essure, né? Que é um dispositivo de anticoncepção. Na época, nós tivemos vários casos no Brasil e nós fomos um dos primeiros países do mundo a proibir. O primeiro país de primeira linha a proibir o uso do Essure. Engraçado que nessa época nós fomos extremamente bombardeados pela Europa, que estava investigando esse produto, e pelo FDA, que não tinha nem iniciado a investigação desse produto. Nós fomos bombardeados porque a empresa ela era europeia e nós estávamos limitando a comercialização desse produto aqui. Mas aí, logo em seguida, a própria Europa utilizou parte do nosso processo de proibição, nossos estudos, nossos dados, para poder proibir lá, antes do FDA. O FDA foi um dos últimos países do mundo a proibir o Essure. Então, e era um produto que deu vários problemas porque ele era implantável. Sim. E até para controlar, né, é difícil e, de novo, o papel da Anvisa é proteger, aquela coisa, né? Garantir segurança, eficácia e promover a saúde da população. Porque em casos de calamidade pública, a responsabilidade é do Estado, né? Então, é um papel muito mais abrangente do que as pessoas imaginam, É né? verdade.
E ainda, e aí vamos voltar um pouquinho para a sua área de inteligência artificial. Então, deixa eu entender uma coisa. A gente tem alguns equipamentos, alguns softwares, que eles começam pela sua natureza, eles aprendem e se modificam com o próprio uso do paciente, por exemplo. Como a gente regula isso e como a gente fiscaliza esse tipo de produto, né, de dispositivo que une software com inteligência artificial? Como que está sendo tratado isso, Rafael? É um desafio porque é como você disse, né? O fabricante ele libera um produto e esse produto evolui, ele vai em alguma direção. É mais ou menos com a mesma discussão que nós tivemos com o software, né? Nós tínhamos uma regulação de importação. E aí o que acontece? É impossível você aplicar a regulação de importação para software. Por quê? Porque você baixa ele da internet. Ele não Exato, passa por não, portos, aeroportos, perfeito, isso fronteiras. mesmo. Como? É, então a gente teve que se modificar. No caso da inteligência artificial, a gente também vai ter que se modificar. Então a gente vai ter que se focar, em vez de fazer somente a análise do que ele vai botar no mercado, fazer a análise de quando ele está no mercado também muito mais intensa. Então ele tem que ter, o fabricante ele tem que disponibilizar mecanismos de fazer um double check, uma checagem, né? Operacional para saber se ele realmente está evoluindo para o bem ou para pior. E aí ele fazer um rollback, ou seja, voltar à posição anterior, né? Que é antes da evolução, para ele não trazer mais problemas para o paciente. Outra coisa que o fabricante vai ter que estar é colocar os seus dados disponíveis de como está sendo treinada a inteligência. Quanto mais transparência nisso, melhor você vai poder identificar vieses, vai poder dar oportunidade de pesquisadores para poder identificar deficiências no treinamento e, inclusive, na aprovação do produto também. Outro problema que a gente vai ter é a questão do processamento, né? O processamento também tem que ser controlado, porque o- a IA, quando ela processa com uma limitação menor, ela processa com mais dificuldade. Quando ela tem um processador mais robusto, ela processa com mais facilidade. E cada vez mais, também você está tendo atualizações, né? Então, quem diria é o chat GPT. Quantas atualizações a gente tem? Toda hora a gente é surpreendido com Sim. uma nova atualização. O Llama, por exemplo, que é um dos utilizados para equipamentos, ele já sofreu diversas atualizações desde que foi criado, e cada atualização que ele vem completamente diferente do que a outra, pressupostamente melhor. Mas até o ChatGPT, por exemplo, na última atualização, eles chegaram à conclusão de que eles não iam ter dificuldade de botar essa atualização no ar, porque ela não estava mais inteligente, mas estava consumindo mais processamento. Então, a gente tem essa discussão, né? Qual o limite de evolução da IA? Será que ela pode chegar num limite que ela não vai mais evoluir, né? Que ela já vai começar a evoluir, né? Em alguns casos a gente vê, já aconteceu isso com diversas empresas que colocou uma versão que supostamente era melhor, mais atualizada, e acontece que ela começou a dar algumas respostas piores. E aí, corrigiram, aí melhorou, aí avançou. Quer dizer, a evolução é cíclica, né? Ela vai e vem. A gente tem que dar uma direção desse vai e vem como uma espiral, em direção à crescente melhora e proteção do paciente. E realmente é um grande desafio. E aí eu me pergunto, né? Porque um dos itens, às vezes, até para você aprovar uma fábrica, como ainda a gente não tem isso muito definido, sistemas, validação de sistema. Aí, como é que você, para ter a certificação, desenvolve uma validação de sistema computadorizado, né, de um produto que ele evolui sistematicamente? Não sei se vocês já têm algum caso ou ainda estão nessa. Temos vários Tem? casos. Ela, a Anvisa, tudo acontece antes, tá? Quando chega na imprensa, já passou pela nossa Já mão. passou. E esse é o nosso desespero, né? Porque quando passa na nossa mão, o que que a gente vai fazer com isso, né? A gente tem que correr atrás do conhecimento e muitas vezes a biografia é muito restrita, né? Por isso que a gente tem estabelecimento dessas relações com outras agências. Muitas vezes até a gente pergunta equipamentos que eles falam, olha, mas esse equipamento não existe. Eu falo, está na minha mesa, né?
Na Então minha a mesa. documentação está na minha mesa aqui. Eu suponho que ele exista assim, né? A gente vai na fábrica dentro de alguns dias e eu preciso ter uma ideia melhor de como funciona o funcionamento desse equipamento. Então, na verdade, e aí o regulador do outro lado, né, muitas vezes o país de primeiro mundo fala, olha, quando você for, você me dá o Me avisa. retorno, porque provavelmente vai acabar aparecendo aqui também. Boa, muito bom. E aí, e assim, ainda outros desafios, né? A gente falou agora de software com inteligência artificial. E outra coisa que é uma realidade, né? A questão também das cirurgias robóticas e as impressões de próteses e guias cirúrgicos 3D, né? Muitas vezes, algumas coisas são feitas dentro do próprio hospital, e como que no caso, a Anvisa, né, nesse contexto, está lidando com isso? Cirurgia robótica para a gente na Anvisa é assunto do passado, tá? A gente, a gente já debruçou sobre esse tema, a gente já fez encaminhamentos possíveis. Claro que de vez em quando a gente dá uma revisão na literatura para ver coisas novas. Mas esse daí é um tema do passado, né? Você falou das guias cirúrgicas em 3D, mas a gente também tem as próteses 3D, né? Próteses e esses guias cirúrgicos, só para você entender, eles são construídos tentando respeitar a anatomia do paciente. Então, eles são muito específicos para o paciente. Nós já temos uma resolução, são dispositivos médicos personalizados, é o que a gente chama, que são construídos especificamente para um indivíduo em particular, de acordo com prescrições específicas de um profissional de saúde. Bom, nesse caso, eu não posso esperar ele produzir a peça para poder analisar e fazer testes na peça. Até porque Claro, alguns testes são destrutivos e eu destruiria a peça. sim. Então, nós focamos no processo de fabricação. Então, nesse caso, a empresa que vai fazer, né, ela tem que demonstrar que tem todo um- uma estrutura, tem profissionais adequados, tem uma estrutura física adequada, que muitas vezes inclui uma sala estéril, que inclui qualificação dos equipamentos, como calibração, como testes, antes de produzir o equipamento específico, pessoal técnico que tem profundo conhecimento nos equipamentos. A gente verifica tudo isso antes de liberar a produção. Além disso, a cada nova produção, eles têm que informar para a gente o que ele está produzindo, para quem, de que forma. Tem todo um dossiezinho técnico mínimo que eles têm que caminhar e eles ficam com um dossiê completo para garantir a rastreabilidade. Quando se tem algum problema, a gente vai nesses hospitais e a gente vai analisar profundamente esse dossiê mais completo para poder identificar o que pode ter acontecido e corrigir esses erros, tá? Então, basicamente é assim que a gente faz essa regulação de dispositivos médicos personalizados. Enfim, é uma realidade, né? E fantástico se a gente for ver, né? Alguns pacientes que precisam de determinada medida. Então, na Espanha a gente chama a medida, literalmente a medida. A medida. Dispositivos médicos à medida. E, e aí, falando assim, a gente falou assim, duas nessa últimas, né, questões, falamos o quê? De muito, tudo envolvendo o quê? Inovação, tecnologia, né? E a gente sabe que uma regulação mais rigorosa, ela é tem os seus, tudo tem seus prós e contras, e uma de umas coisas que pode acontecer é ela encarecer ou atrasar a chegada de novas tecnologias. Aí, neste caso, com tanta tecnologia, inteligência artificial, software, como a Anvisa está conseguindo encontrar um equilíbrio para não tornar a inovação inacessível, principalmente aos hospitais e aos pacientes. Esse é um outro desafio também, bastante difícil, viu? Eu tinha um diretor da Anvisa, que é muito querido, que ele falava o seguinte: se todo mundo não reclamar, é porque a norma não está adequada. Todo mundo tem que reclamar, e tem que reclamar mais ou menos na mesma medida, né? Então, é mais ou menos por aí, tá? Se a gente solta uma medida que ninguém reclama, a gente desconfia muito que aquela medida possa estar errada, né?
Porque a gente tem que... Perceba bem, né? A indústria, ela quer produzir com menor custo para vender mais e quer fazer pouco, né? O paciente, ele quer pagar pouco, mas ele quer ter uma segurança máxima. Só que quando você coloca segurança máxima, você tem que colocar mecanismos de segurança, você tem que fazer novos desenvolvimentos de design, e isso encarece o produto. E aí ele passa a não ser mais acessível a grande parte da população. Então a gente tem que trabalhar com um limiar muito restrito, em que a gente compartilha essas informações com o mundo para poder definir um senso comum, até um senso possível, né? Porque muitas vezes a gente quer um mecanismo de segurança que não é possível ser fabricado dentro das empresas, né? Então, por exemplo, no caso dos próteses mamárias que você falou, né? O silicone é uma coisa muito barata, mas o silicone comum. O silicone de grau Uhum. médico é muito caro. Então, a gente estava discutindo ter um sensorzinho dentro do silicone que ele acusasse que fosse um silicone de grau médico. Mas como tem esse sensor, que ele tem que testar milhares de substâncias ali em tempo real e fazer funcionar, ele não pode ser eletrônico, tem que ser químico, porque ele vai ser implantado dentro da pessoa. Então, é uma coisa que a gente acabou descobrindo que era inviável. Bom, no Brasil, a gente tem vários mecanismos também que a gente desenvolve para poder tornar mais acessível. Então, a gente tem diversos combinados com o Ministério da Saúde. Por que o Ministério da Saúde? Porque ele é o maior comprador do Brasil, né? E ele tem um De sistema de tecnologias em saúde, né? tecnologia em saúde. E ele tem todo um mecanismo para poder reduzir o valor do SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, para poder tornar ele mais barato. Então, nós discutimos com eles quais são os produtos que eles acham que estão mais caros em comparação com o exterior, ou mesmo em comparação aqui dentro, mesmo procedimentos que possam ser enquadrados, ou algumas inovações que não existem no mundo inteiro e que o Ministério da Saúde gostaria de apostar naquelas inovações para ter um acompanhamento prioritário, um acompanhamento mais de perto, até uma ajuda, né, para fazer o registro do produto. A gente presta consultoria, não é uma consultoria paga, né? É uma consultoria gratuita, no sentido de dizer, olha, envia a documentação antes, que a gente vai fazer uma pré-análise, né? Vai dar uma olhada com carinho, e aí depois a gente devolve. Não é para qualquer empresa, não, tá? É para empresas que o Ministério da Saúde considera importantes e tal, a gente tem um diálogo mais próximo, né? Para poder facilitar essa empresa. Eu diria, por exemplo, um produto que foi muito sucesso, né, no Brasil, que foi um desenvolvimento do Brasil, que foram as válvulas cardíacas bovinas, né? Então foi uma inovação que existiu no Brasil que depois se espalhou no mundo inteiro. É um produto que hoje já está superado, mas quando a gente olha o histórico, foi um produto que nasceu aqui no Brasil, não existia em lugar nenhum no Brasil, no mundo, e que nós desenvolvemos essa tecnologia que era muito superior na época a qualquer outra válvula artificial ou mesmo as válvulas cardíacas de porco que existiam. Então, o que a gente prioriza também é produtos preferenciais para o desenvolvimento complexo da saúde no Brasil. Isso é feito para poder a gente ter uma base tecnológica no Brasil que facilita o intercâmbio, facilita até a gente conhecer os produtos, conversar e trocar novas tecnologias e com foco na redução de custo e mais efetivo. Foi bom você ter citado que o Ministério da Saúde é o maior comprador do Brasil, e talvez um dos maiores compradores do mundo, né? Porque a população brasileira é grande e o próprio Sistema Único de Saúde, comparado com um país aqui até europeu, se torna gigante, né? Porque a quantidade de populacional é menor. E imagina, nós estamos falando, por exemplo, de um tomógrafo, por exemplo, que ele tem que ter um ambiente clínico ou hospitalar apropriado para receber esse tipo de equipamento, que é um equipamento enorme, né? Não é simplesmente eu vou comprar e pronto, tem que pensar em tudo, até na arquitetura, no layout da sala cirúrgica, às vezes do próprio centro cirúrgico, como vai receber esse equipamento. Então, quando a gente fala que o Ministério da Saúde é um dos maiores compradores, e por quê? Porque normalmente vão para os hospitais. E quais hospitais que vão? A maioria são públicos, isso em todos os países. Porque essas tecnologias, esses exames, essas cirurgias
complexas sempre estão sendo feitas em hospitais de referência que tem está normalmente vinculado ao quê? Às universidades. Então, é um dominó, é efeito dominó. E vamos pensar, né? Um tomógrafo, quanto pesa, quanto custa e qual o tamanho dele? A gente não compra o tomógrafo todo mês. São equipamentos que levam anos para serem renovados, né? Então, uma coisa é quando, por exemplo, se passou no caso do Covid-19, máscara, né? Todo mundo quis comprar máscara, e aí, um exemplo bobo, quantos milhões de máscara? Mas outra coisa são equipamentos desta natureza que ele acaba sendo instalado dentro do ambiente adequado e fica por anos, e acaba passando por quê? Por revisões, né? Atualizações, revisões dentro daquele estabelecimento. Então, até para o público em geral, às vezes não confundir, assim, que sim, o Ministério da Saúde é um dos maiores compradores, mas não é só de coisas miúdas, pequenas, é que as tecnologias de saúde que muitas vezes a gente lida pesam toneladas e levam anos, né? Eles duram anos dentro de um hospital, né? Não sei se você gostaria de fazer algum comentário sobre nesse contexto, Ah, sim. porque Sim, é bastante interessante, né? A gente tem um problema muito grave aqui no Brasil, com equipamentos até mais simples. Por exemplo, raio-x. Então, o que sim. acontece? Na época da Segunda Guerra Mundial, houve um boom de fabricação de raio-x. E naquela época o Brasil pegou uma carona, comprou vários raios-x daquela época, porque existia uma produção massiva para a guerra e depois, após guerra, não tinha mais uso, né, na guerra, então abaixou muito o preço e o Brasil comprou, era uma tecnologia que existia. Só que esses equipamentos, eles vieram extremamente robustos, né, para a época, mas sem safeguards, né, sem mecanismos de segurança. E esses equipamentos, por incrível que pareça, continuam funcionando até hoje. Então, quando você utiliza ele, ele gera uma imagem. Não dá para fazer tudo, tá? Mas, assim, para algumas coisas, fratura, por exemplo, né? Algumas fraturas um pouco maior, né? Rachadura, acho que já é um pouco complicado, mas para fratura, isso é extremamente útil. Mas acontece que ele emite muito mais radiação do que os raios-x modernos. E falta peças, e algumas peças são adaptadas, foram feitas ali num torno mecânico, mas a gente fica sempre naquela dificuldade, né? O que que a gente faz? A gente isola esse equipamento, né? Ou seja, a gente deprecia ele ou coloca ele em obsolescência, né? Tira ele do mercado, ou seja, proíbe o hospital de ter o raio-x ou deixa o hospital tendo o raio-x para poder ajudar nos casos de fratura, né? Porque se a gente fechar aquele equipamento, vai levar um tempo gigantesco para a gente ter novos equipamentos, porque tem licitação, tem que Tem separar um orçamento. processo. Uhum. E aí, por que que o hospital não fez isso antes? Ele fez, ele comprou outros equipamentos, né? Ele deu privilégio de outros equipamentos porque ele tinha o raio-x, que na verdade poderia ser mais interessante para ele. Mas em algum momento a gente tem que estabelecer um limite de corte. Então foi o que aconteceu, por exemplo, com o equipamento de cobaltoterapia, que praticamente já não existe, os equipamentos de Césio, que depois do acidente de Goiânia, né, que matou muita gente, deixou muita gente com câncer, nós conseguimos eliminar. Hoje não tem equipamento de Césio nenhum no Brasil, né? Então foi uma coisa que a gente conseguiu superar através de trabalho, conscientização, definição de orçamento prioritário para compra de novos equipamentos. Hoje a gente tem os equipamentos de eletroterapia para câncer, né? Onde você liga na tomada e ele gera energia radioativa. Você desliga ele da tomada, acabou a radiação. Então não tem mais problemas tão graves quanto tinha, por exemplo, do Césio, que era um produto que por si só de existir ele já estava gerando radiação. Então, em algum momento a gente traz uma linha de corte, né? Mas no caso dos equipamentos de raio-x, tá bastante complicado a gente conseguir esse corte aí, viu? A gente sempre fica na solução. Tem um caso muito famoso aí que também já saiu na imprensa, que a gente foi fiscalizar. Foi um trabalho muito lindo que a gente fez, que tinha essas sementes radioativas, né? Que por si só geravam a radiação no caso da cobaltoterapia, que era um pouco mais seguro do que o Césio, porque o Césio era pó, e o cobalto não, ele é uma semente, é um sólido, né? E o que aconteceu?
esse decaimento tem um prazo, então a gente consegue medir esse prazo. E quando a empresa pede essa semente, na Anvisa, a gente recebe essa notificação de que a empresa está pedindo aquela semente, o hospital está pedindo aquela semente. Isso é controlado não só pela Anvisa, como que nem também, que é a nossa Comissão de Energia Nuclear do Brasil. E acontece que a gente começou a fazer uns cálculos e viu que alguns equipamentos já tinham essa semente vencida. Então, ou eles substituíram e não notificaram, ou eles não substituíram e estavam subutilizando, ou seja, colocando menos radiação para a população do que devia. E em alguns casos, estavam tratando muito mais pacientes do que 24 horas do dia. Então, por exemplo, para estar uma quantidade de pacientes, devia ter 36 horas, 40 horas por dia. E que não corresponde, porque o dia só tem 24 horas. Então, a gente Entendi. separou esses casos e a gente começou a ir nesses hospitais. Em um desses hospitais, quando a gente chegou, a gente colocou o equipamento para medir a radiação que estava saindo. E olha só o que acontece: não estava saindo radiação nenhuma, estava sem radiação. E aí o que acontece? A gente falou: olha, esse equipamento aqui não funciona. Aí, como não? Acende a luzinha, né? Estava acendendo a luzinha. Eu falo, mas a radiação não vem da luzinha, né? A radiação vem da semente de cobalto que vocês não têm. Esse equipamento não tem radiação. Ah, que absurdo, tá aí dentro e tal. Então vocês fazem o seguinte: se vocês acham que está dentro, vocês abram um equipamento e mostram a semente para mim, ou então alguma radiação que sai. Porque o nosso equipamento não está detectando nada de radiação. E aí foi aquela comoção, né? Porque ia parar o hospital, ia acontecer um acidente de Goiânia, ia contaminar todo mundo porque ia abrir equipamento. E eu falei, olha, vocês façam o que vocês quiserem. Agora, esse equipamento vocês não vão utilizar mais, porque esse equipamento não tem radiação. Esse equipamento não faz nenhum tratamento. E aí o que aconteceu? Eles decidiram abrir o equipamento. E aí descobriram que o equipamento Que realmente não não tinha. tinha. E aí, quando a gente foi sair do hospital, tarde da noite, às 10 horas da noite, cansado, trabalhando o dia inteiro, escrevendo relatório discutindo as soluções com o hospital, discutindo com o delegado, porque eles disseram que tinha sido roubado e tal. E aí nós fomos confrontados com os pacientes que chegaram na gente, dizendo que a gente estava impedindo o tratamento deles, que eles iam morrer porque não estavam recebendo tratamento. E foi uma situação muito complicada, porque a gente não conseguia convencer eles que o equipamento não funcionava, que era o Funcionava. contrário, o hospital é que estava matando eles porque não estava dando tratamento nenhum, estava fingindo que estava dando tratamento. Foi uma situação muito tensa, graças a Deus a gente conseguiu ver outras formas de fazer isso daí mais suave, e a gente vem aprendendo ao longo do tempo a fazer isso daí de forma cada vez mais inteligente. Não, e é isso que traz a questão da tecnologia, né? Porque o, às vezes as pessoas acreditam que aquilo vai curar, né? E você lida também com um pouco do psique, né, das pessoas, né? E isso as pessoas acabam entrando num caminho, acreditando no que dizem para ela. E quando a gente vai para a área técnica, a gente fala, pera, mas não faz sentido. Por isso que não tô, é como você acabou de contar todo esse caso, né? O case, por isso que eu não estou tendo resultado, não está funcionando. E quando a gente está trabalhando com medicamento ou com que o pessoal está acostumado a utilizar um comprimido, né? O oral. Comparando com essa questão de tecnologia, é um pouco mais, eu acho que é mais fácil hoje em dia a gente fazer as análises, porque basta fazer uma análise, né, do comprimido para verificar se tem o princípio ativo ou não. Quando a gente trabalha com tecnologias que envolvem diferentes saberes, como você agora está comentando, quantas pessoas técnicas dentro, nesse caso, né, dentro da Anvisa, dentro do hospital, detêm o conhecimento para discutir de igual para igual e chegar numa solução eficaz, né? São poucos. E aí acaba criando toda essa. A gente perde mais tempo discutindo, né? Tentando convencer as pessoas que não têm esse conhecimento que precisa mudar, ou precisa melhorar, ou substituir, do que propriamente fazendo diagnóstico técnico. E a gente tem muitos casos disso, né? É, por isso que eu acho essa área fantástica, né? Desafios constantes.
Desafios constantes. Desafios constantes, porque depois que aconteceu muito comigo, depois que peguei um equipamento, um produto que também ainda não tinha sido registrado nada, foi super desafiador, porque eu precisava entender a parte de engenharia, a parte de produtos da área da saúde, como vocês, né? Como dentro do contexto de Anvisa. Aí, quando a gente chega no resultado, aí você fala assim: olha, então agora a gente precisa regular, você precisa desse teste, desse teste, desse teste. Aí vira a Terceira Guerra Mundial, porque como eu É, preciso de tudo isso, né? E por quê? Você está mentindo e como que é, criando dificuldades. E não, é porque a tecnologia, tudo isso é maravilhoso essa inovação, mas a gente tem que pensar o que você acabou de falar, na segurança e na eficácia no caso de um tratamento tão complexo como foi esse case, né, que verdade. aconteceu. É verdade. E, assim, e eu falo por isso que eu sou apaixonada por essa área. Todo dia a gente aprende e a gente descobre que a gente precisa aprender muito mais. E aí, ainda falando nisso, ó, por exemplo, é, eu estou fazendo um tratamento médico, recebi uma prótese de quadril, ou fiz a catarata, uma lente intraocular. Como eu, paciente, que não tenho conhecimento, né, posso me sentir segura, né? Que tipo de recomendação você daria como paciente? O que o paciente deve fazer para se ele desconfiar de alguma coisa? Bom, a primeira coisa que ele deve fazer é pedir o rótulo, né? O rótulo do produto, ou conversar com o médico para ele apresentar algum documento do produto que indique o número do registro ou o número da notificação, algum número perante a Anvisa, né? A gente tem vários números que regulam nesse caso. E aí ela pode acessar qualquer site de busca e digitar Anvisa, consulta dispositivos médicos ou consulta produtos para saúde, regulados, produtos legais. E aí ele vai acabar caindo no site da Anvisa, que tem um campozinho onde você digita o nome. Mas é importante dizer que tem que ser exatamente o nome do produto que você vai Ah, no utilizar. rótulo. Uhum. É, porque muitas vezes você tem um produto XYZ super mega, XYZ super, XYZ super S, né? Então as pessoas, por exemplo, digitam XYZ e aparece um monte de produtos, ela não sabe qual que é o dela, né? Então tem que pegar exatamente o nome que está descrito no rótulo, porque a empresa tem que comercializar exatamente com aquele nome ou utilizar o número que tem ali, né, descrito, quando você coloca o número do registro do produto ou da notificação do produto, ele também faz a pesquisa e aí vem o produto descrito que está sujeito àquele registro. No caso, por exemplo, de equipamentos, é uma coisa mais direta, né? Pouquíssimos equipamentos são muito pequenos, então. Agora, no caso, por exemplo, de próteses ortopédicas, é um pouco mais complicado, porque você tem a mesma prótese, diferentes tamanhos, diferentes variações, que é o mesmo modelo. Aí ele tem que entrar dentro do manual para ver se a peça está ali dentro. Mas também tem figuras, tem as palavras, tem a medida. Então, assim, não é uma coisa muito complicada de se fazer, não. E assim, você tem que perguntar para o seu médico, né? O médico também, que ele é o especialista, ele tem um conhecimento para poder verificar isso também. Se o produto está registrado, regulado dentro da Anvisa, está conforme. A gente solta diversas notificações de que aquele produto, que produtos foram apreendidos. Acho que você já deve ter visto na imprensa, normalmente está mais relacionado a cosméticos e alimentos, né? Que produto foi recolhido, né? Porque são maiores em quantidades, né? Porque quando eu falo, por exemplo, que a gente recolheu um tomógrafo, né? Então, normalmente, é dois ou três tomógrafos, né? Então, não gera tanta repercussão. Agora, por exemplo, no caso das pomadas de cabelo, que a gente teve um problema recentemente, foram recolhidos Sim. quase 1 milhão de unidades. Então, chama muito mais atenção. No caso, por exemplo, uma marca de dentifrício, recentemente, era um dentifrício que estava espalhado em todos os mercados do Brasil inteiro. Então, imagina a quantidade de dentifrício que não deve ter sido, né? Para a empresa recolher. Então, mas a gente também recolhe equipamentos, recolhe produtos de diagnóstico in vitro, são limitados a laboratórios, porque você
dificilmente utiliza, né? A não ser produtos de autoteste, mas são vendidos em farmácias, são as farmácias que recolhem. Então, se você simplesmente fazer o ato de questionar, já é um ponto favorável. Agora, se você quiser ir à frente, você pode verificar no site da Anvisa. Tá. E tem algum telefone para o consumidor final? O 0800 da Anvisa atende esse consumidor final? O 0800 atende, mas acontece que para verificar o registro do produto, eles não fazem esse tipo de serviço, né? Eles vão indicar, se você quiser, você pode ligar, vai ser muito bem atendido, mas eles vão indicar o site para você mesmo fazer a pesquisa. Tá? Ótimo. Não, já pelo menos já para a pessoa ter um direcionamento na hora, né? Que ela está recebendo, às vezes ela fica desconfiada e precisa tomar uma decisão, já fazer uma cirurgia, por exemplo, né? E não tem nem com ninguém para conversar, tem o 0800 da Anvisa, que a pessoa vai ser orientada como ela vai buscar essa informação, né? Se ela tiver dúvida, né, se ela, por exemplo, entrar lá e ainda assim tiver dúvida em relação ao produto, em relação se tem um registro que ela verificou e não conseguiu definir por um motivo ou por outro, porque faltou alguma letra, ou porque tinha algumas letras a mais, alguma coisa desse sentido, ela pode entrar no Fale Conosco, né, que é um sistema onde você tem um formuláriozinho que você preenche, que vai para o e-mail da pessoa e vai para um controle interno da Anvisa. Isso faz parte das nossas metas de trabalho. Então, nós respondemos porque alguns órgãos isso daí cai um buraco negro. Não quero falar de todos os órgãos, né, mas alguns órgãos eu já enfrentei esse problema, né? Mandei um e-mail um ano depois e veio a resposta. Já tinha passado, né, o tempo, né? Mas a Eu Anvisa, não, sim. isso é monitorado, isso faz parte das metas estratégicas da Anvisa, institucionais. Então a gente responde, claro, não em questões de horas, né? Porque já teve casos que a pessoa mandou de manhã, quando foi mandou 9 horas da manhã, quando foi meio-dia ela cobrou a resposta, quando foi 1 hora da tarde ela cobrou outra resposta, quando foi 4 horas da tarde cobrou outra resposta. Quer dizer, infelizmente a gente não consegue dar a resposta quase em tempo real, né? Mas a gente Sim, retorna sim. é outro ritmo, né? Porque a Anvisa, ela atende principalmente o setor regulado, são as indústrias, né? As empresas. Então, acaba tendo um outro tipo de ritmo. Então, se as pessoas não receberem essa resposta tão rápida, não fiquem bravos, né? Faz Até porque parte. eu não estou parado lá recebendo a sua resposta, tá? Eu estou exercendo 1 milhão de atividades aí, e entre elas eu tenho que fazer a sua resposta. Sim, exatamente. Faz E não, parte, né? Tem um e não é só contexto. eu, viu? Não é só eu. Todo mundo fica imaginando que na área de equipamento só tem uma pessoa lá. Não tem, gente. Na área de dispositivos médicos, a gente tem por volta de 50 pessoas lá fazendo todo tipo de atividades. E na sua visão, como físico, engenheiro, né, da computação, toda essa sua experiência de inteligência artificial, o que que você considera que seria o maior desafio para o profissional de saúde, no caso, para médicos ou qualquer outro profissional que faz uso dessas tecnologias? Ó, a gente tem as mais diversas situações, né? Que são os mais diversos tipos de produtos, né? Então, desde seringa, tal, até esse equipamento de acelerador de prótons que eu te falei, que é uma subestação elétrica, né? Então, você imagina, tem que ter um engenheiro elétrico só para fazer manutenção ali da subestação, porque só para aquilo, tá? Não é para ficar fazendo outra coisa, não, só para aquilo lá, porque toda hora acontece alguma questão, né? Mas, assim, tentando resumir os maiores problemas, nossos maiores problemas na área de engenharia biomédica é um mercado dependente, um mercado cativo, né? Então, muitas vezes você compra uma ressonância, um tomógrafo, só tem uma pessoa que faz assistência técnica em São Paulo. Ou então, às vezes, só tem uma pessoa na Alemanha, né? Então, você tem que pagar a passagem dela da Alemanha para o Brasil para poder fazer aquela manutenção, tem que fazer a importação. Muitas vezes ele traz na mala a peça que ele precisa, né? Então tem um custo de reposição de peças muito grande, né? Todo mundo reclama do carro, por exemplo, né? Você tem um carro específico de um modelo específico e a peça é vendida na concessionária, né? Bom, mas pelo menos a gente tem várias concessionárias do Brasil. Imagina se tivesse só uma em São Paulo, só aquela vendia, Só só aquela aquela. ali instalava aquele dispositivo, né? É mais ou menos o que Entendi. acontece com os equipamentos médicos. E é um problema meio sem solução, né? Porque, imagina, né? Se, por exemplo, tomógrafos, né? A gente vai ter alguma coisa de algumas 2.000, 3.000 tomógrafos, né?
Como que a gente vai espalhar assistência técnica pelo Brasil inteiro para cuidar de 3 mil automóveis? Não dá. É, Sim, é, não compensa, né? Em todos os não é sentidos, viável. logística, financeira, Não é todos. viável. Se a gente impuser isso por norma da Anvisa, a empresa simplesmente sai do Brasil. Que Sim, é, sim, exato. né? E não é só no, né, não dá para fazer isso em todos os países. Outro problema que a gente tem é a obsolescência programada e descontinuação, né? Então, se tem o caso dos raios-x, né? Uma vez que termina o período, vamos dizer que ele está trazendo mais risco do que benefícios, você tem que acabar com Ele, aquele equipamento, né? Você tem que desmontar aquele equipamento de forma que descaracterize ele para não ser utilizado para outras coisas, para alguém não ligar na tomada e começar a emitir radiação para todo quanto é lado. Ou, por exemplo, para quando você tem equipamentos que mexem com sangue, né? Circulador extracorpóreo, que tira o sangue, limpa e retorna, né? Aquele equipamento ali pode ter sido utilizado por pessoas que têm AIDS, que têm diversos tipos de doenças altamente contagiosas, né? Em termos de sangue. Então, tem que fazer uma limpeza nele antes de descartar, antes de desmontar. Outro problema que a gente tem é a canibalização de equipamentos. Então, você tem um equipamento que é um pouco mais antigo, você tem um equipamento mais novo, a peça estragou, mas é a mesma peça, ele pega do equipamento antigo para colocar no novo. Não, nenhum problema. Só que o equipamento antigo é isso, ele é antigo, então aquela peça já está desgastada, já está usada. E quando você pega uma peça desgastada, usada e bota no equipamento novo, aquele equipamento novo ele vai durar menos, porque ele começa a desgastar todas as outras peças, começa a ter implicações que muitas vezes não são previsíveis. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outro problema que a gente tem é a questão de gestão do parque tecnológico, né? Então, os equipamentos eles precisam passar por manutenção periódica, preventiva, calibração, né? Eles têm que sofrer até, às vezes, alterações para tornar mais seguro o equipamento, porque na época que eles foram produzidos não existia aquele dispositivo de segurança que agora passa a ter, ou às vezes até dentro do próprio hospital, né? Colocar algumas coisas diferentes. Então, eu me lembro de um hospital, por exemplo, que colocou uma etiqueta com uma instrução de um problema que era recorrente lá para evitar aquele problema. E aí ela colocou uma etiqueta bem clara ali para poder evitar que o problema acontecesse. E incrivelmente diminuiu enormemente o número de problemas por causa da etiqueta. Só que aí você tem que pensar também, porque em alguns casos você pode colocar a etiqueta na saída de ar. Então você queima o equipamento porque não está circulando ar, né? Então já vi alguns casos nesse sentido também. E outros problemas que a gente tem é essas tecnologias disruptivas, né? Que a gente não existia, você não sabe, você formou, e às vezes até recentemente, então, quem dirá a tecnologia de IA, né? Quem formou há 4 anos atrás, formou sem saber nada de IA, e hoje é só que se fala, né? Então, o cara formou há 4 anos atrás, né, né? Não sei nem dizer quanto tempo Recém-formado. recém-formado, né? Quanto de experiência que ele tem. E como é que a gente soluciona esses problemas, né? Treinamento contínuo. Então, você vê que esse currículo meu que eu tenho é bastante extenso, pô. Não é porque, vamos dizer assim, eu trabalho numa universidade e aí preciso ter uma formação. É porque o dia a dia exige, né? O dia a dia exige esse treinamento contínuo, aprendizagem. Tem milhares mesmo de cursos. É até engraçado que algumas vezes eu vou me candidatar, por exemplo, para dar aula na pós-graduação, alguma coisa assim, eu tenho que tirar algumas coisas, porque às vezes as pessoas não acreditam, né, na quantidade de coisas que tem. Principalmente o pessoal da Europa também fica assim, pô, mas na sua idade você já fez tanto. Eu falei, pretendo fazer mais ainda. Sim, exatamente, porque é uma. A gente tem que continuar evoluindo, né? Então, quantos anos nós mesmos nos formamos, e se ficássemos com aquele conhecimento lá de não sei É, quantos anos atrás, não estaríamos discutindo inovação e inteligência artificial hoje, né? exatamente. Então, a evolução não para, né? Ela é dinâmica. A gente tem que continuar acompanhando. E ainda que tenhamos vontade e disponibilidade, ainda assim a gente se sente mais ainda incapacitado. Se for assim, porque aí você estuda, você descobre que você não sabe mais, você não sabe nada. Você quer estudar, mas você fala, meu Deus, tem que estudar muito mais. É isso aí. Então, é constante, isso faz parte, né?
E também, hoje em dia, a gente está trabalhando muito com a parte de usabilidade, fatores humanos, né? Então, assim, não é só o que eles estão, o equipamento vai funcionar, né? Mas, por exemplo, você não pode ter um botão vermelho para ligar o equipamento, né? Porque vermelho está associado à parada do equipamento. Então, vai acontecer algum problema, alguém aperta o botão vermelho para parar, e aí, ao contrário, né? Aciona o equipamento e começa a dar mais dano. Então, esse tipo de coisa a gente tem procurado trabalhar muito, né, em termos de fatores humanos, que é desenhar um equipamento voltado para humanos, né, e Para o não para usuário, máquinas, né? para o Que usuário. normalmente é um usuário que não tem conhecimento, né? Não tem. Então, assim, tem que ser equipamento simples, né? Menos botão, menos controles, mas assim, controles que se automaticamente se ajustam, né? Para poder facilitar a vida, porque se tem médicos, enfermeiros, né? Todo mundo sabe, tem excessiva carga de trabalho no hospital, e assim, não é a realidade do Brasil, é a realidade do mundo, né? Então, ali é difícil às vezes para ele ficar pensando, ler manual. Bom, se a gente não lê o manual, que a gente não está no hospital mexendo com diversos equipamentos, imagina quem está no hospital, né? Às vezes passou 2 noites em claro, ainda tem que ir lá, não, antes de usar esse equipamento eu tenho que ler Eu manual. vou ler manual. Não, não É, é. ele tem que já ter tido o treinamento, ele já tem que ter tido, né, uma experiência de uso daquele equipamento para usar bem, né? E outra questão é o acesso à tecnologia adequada, né? Então, a gente tem aí o pessoal da área de enfermagem, eles não são desenvolvedores de programação, né? Eles não são da computação, né? Como é que eles fazem, né? Eles Eles vão ter são que atualizar. usuários, né? São usuários, mas cada vez mais eles são chamados a configurar os equipamentos na beira do leito, né? Então, eles têm que ter por exemplo, até os equipamentos de teste para manutenção, tem que ter equipamentos novos para poder fazer a calibração dos equipamentos que estão chegando, né? Então, é bastante complexo mesmo. E aí, Rafael, assim, uma pergunta, quero ver se você vai conseguir. Ah, É, se você pudesse mudar uma única coisa na regulação brasileira de dispositivos médicos, assim, para beneficiar diretamente os pacientes da inovação, o que que você mudaria e como essa mudança você acha que poderia impactar positivamente aí no sistema de saúde como um todo? posso fazer aquela história lá do gênio, né? Vou te conceder um pedido, aí eu falo assim, então me dá três. A lâmpada. Então, em vez de ter um pedido, me dá três. Então, é o meu pedido. É o meu pedido. Aí você vai conseguir usar os outros. É, assim, é difícil escolher um, né? É difícil escolher um, mas assim, eu também não quero ficar falando sobre tudo, né? Então, vou escolher três, tá? Então, o que que eu poderia mudar aqui, basicamente, né? Você tornar a tecnovigilância, né, a vigilância da tecnologia, o monitoramento do mercado em tempo real, né? E a gente já está fazendo isso com a Enutiliza. A gente utiliza a inteligência artificial para poder, na hora que você insere os dados ali, ela já está automaticamente processando e correlacionando com outros que a gente já tem, outras notificações que a gente tem. A outra que a gente está fazendo também implementar regulações mais rápidas para tecnologias disruptivas. Então, a gente tem o chamado sandbox regulatório, né, que está sendo um modelo, está sendo uma experiência inovadora, e a gente está implementando antes de vários países de primeiro mundo, e eles também estão de olho, né, no que a gente está fazendo. Que é a gente fazer uma regulação específica para uma área específica, rapidamente, e chamando a sociedade para poder participar. A outra é institucionalizar e aprofundar uma via rápida para a inovação. E aí eu não estou falando só da regulação. Esse acompanhamento, né, do momento em que vira, cara, chegou, teve uma ideia, até botar no mercado. Então a gente tem que ter uma maneira de fazer isso daí ser menos traumático para o cientista que já tem uma carga suficiente de trabalho de só criar inovação. Quanto mais apresentar resultados para convencer o regulador de que aquele produto é seguro, né? Mas é necessário. Sim, com certeza. E, Rafael, estamos chegando agora aqui no nosso último momento, né, deste podcast, especialmente na área de medical devices e inteligência artificial. Então, assim, para a gente encerrar esse bate-papo
enriquecedor. Você tem algum conselho, algo que você gostaria de destacar tanto para os pacientes, para os usuários, né? Como também os profissionais da saúde e para a indústria em relação a essa área? Bom, para os profissionais de saúde, meus pêsames. Não, é uma área muito complicada, muito difícil, mas tem sua recompensa, né? Tem recompensa financeira, paga bem, entendeu? E também tem um prazer de você estar ajudando a sociedade, melhorando, tá no edge da tecnologia, né? Tá no estado da arte. Então, assim, é uma profissão muito recompensadora, mas exige muito estudo, muita dedicação e exige muito envolvimento. Mas acho que recompensa bastante. Para o paciente, né, eu diria para o paciente que, olha, você não pode ser um paciente passivo, simplesmente chegar lá no hospital e falar assim, me cura, né, e tal, e sair de lá sem saber o que foi aplicado, sem saber o que foi feito, sem saber. Não é que você também tem que recusar tudo, muito pelo contrário, mas é que você tem que poder entender, conversar, né, entender um pouquinho o que está sendo, o que está acontecendo, o que ele está aplicando, tem que andar com a sua carteirinha, vamos dizer assim, de alergias, né? Para a pessoa não aplicar os medicamentos que você é alérgico, por exemplo. E você tem que, do mesmo jeito, desenvolver, né? Que tipo de equipamento é esse? O que vai acontecer, né? Por que que eu preciso disso? São perguntas básicas que você faz. Eu faço com o meu médico, tá? O médico, eu discuto muito com ele as opções que ele faz de exame. Mas assim, eu não deixo de fazer exame, né? Eu não deixo, tá? Eu simplesmente pergunto, olha, eu acho que isso aqui é muito invasivo, será que não tem uma outra alternativa? Ele fala, ó, não tem outra alternativa. Não, tudo bem, então vamos fazer, né? Mas já sabendo que pode ter alguma complicação, a gente tem que ter um preparo, a gente tem que fazer direitinho como manda a cartilha necessária, porque senão o equipamento também não vai fazer milagre, ele não vai te trazer o resultado. Mesmo com o material, né? Se você não cuida bem da sua prótese mamária, né? Também não pode esperar que ela vai ficar magnífica, né? Então você tem que manter o período de quarentena, que você tem que manter a amarração, tem que cuidar bem dos seus pontos, né? Tem que ajudar. Afinal, você é o maior interessado, é a sua própria saúde. Claro, é que eu falo, né? Quando até alguns pacientes, né, recentemente tive pessoas próximas, né, saiu da cirurgia de catarata. Ah, foi rápido. Eu falei, ótimo, agora vem a sua parte, né? Que é o pós-operatório, né? Então, que isso ninguém pode fazer por você. Se você não tiver essa consciência, esse autocuidado, você pode levar, né, tudo isso para o extremo, né? E não ter um resultado positivo. Então, exatamente, as pessoas têm que ter essa consciência que claro, tem a responsabilidade do médico, tem a responsabilidade do fabricante de determinado equipamento ou medicamento, mas também tem a responsabilidade do próprio paciente em ter esse cuidado, né? Para ele ter para termos o ganha-ganha, né? Ele ter o resultado que ele quer, seja a cura, seja o resultado positivo do tratamento, de um exame ou de um pós-cirúrgico, que as pessoas acabam esquecendo que eles também são responsáveis, né? Pelas suas próprias vidas. É. A gente tem uma piadinha interna na área de saúde, né? Que a gente fala assim que situações impossíveis a gente faz com alguma dificuldade, né? Agora, milagres demoram um pouquinho mais, mas aí, às vezes a gente consegue também. A gente consegue também, isso é verdade. Rafael, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar todo esse conhecimento, essa experiência de uma maneira, com uma abordagem tranquila e simples para as pessoas entenderem, né, a complexidade, a importância de todo esse contexto, né, dentro que no dia a dia acaba impactando a vida dela no dia a dia. Foi muito bom e enriquecedor tudo isso, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. E Obrigado, Natália, por ter me convidado. Estou à disposição aí para, se futuramente você quiser desenvolver outros projetos, porque esse é um trabalho que eu faço com muito gosto, até porque as pessoas precisam ter conhecimento, precisa ter, né? Até a ciência precisa fazer sua divulgação para ser aceita. Então, a Anvisa também não é diferente. A Anvisa também se baseia muito na ciência e a gente precisa transmitir essas mensagens para a população em geral
para que elas possam ser mais esclarecidas e agir mais ativamente, em vez de ficar apenas passivamente. Exatamente, eu que agradeço, e exatamente esse é o objetivo do podcast, porque, na verdade, ciências regulatórias é muito novo ainda, então foi uma maneira que eu encontrei de passar informação para as pessoas de modo geral, né? E a gente transmitir esse conhecimento, e felizmente, olha só, estou aqui na Noruega, você está aí no Brasil, e a gente está podendo se conectar através da internet quiçá, em breve, com hologramas e interagindo numa videochamada, como acontece na própria, nos filmes, né, de fictícios, porque na verdade já é uma realidade de muitas coisas, né? Então, isso é fantástico, já está acontecendo. Então, eu só tenho que agradecer a sua participação e relembrar para quem está nos assistindo, compartilhar esse conteúdo com com seus familiares, porque conhecidos, não só da área técnica, mas também pacientes, porque primeiro, informação gratuita, conhecimento gratuito e de qualidade, que pode, às vezes, ajudar aí alguém que queira conhecer não só um pouco da área técnica, mas também ser um paciente, entender por que às vezes o profissional de saúde tem tanto cuidado de fazer várias perguntas, de saber se ele está fazendo o pós-operatório corretamente, porque tudo tem um processo. E também acompanhe os nossos outros episódios. Obrigada, Rafael, e até mais. Obrigado, Natália.